Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, onde o Espírito trouxe a palavra ao meu espírito nesta noite. Diz assim a Escritura, Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Itálica. Era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, à hora nona, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo: Cornélio, Cornélio. Cornélio, fitando-o cheio de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo respondeu: Tuas orações e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. O anjo que lhe havia falado retirou-se. Cornélio chamou 2 dos seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço, explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade, à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz me disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo algum, Senhor. Eu nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo-se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem estáis procurando? Qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro então os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegou a Cesareia. Cornélio o estava esperando com os parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa,
Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés em adoração. Pedro o reergueu e disse: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandastes chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto: por que motivo me mandastes chamar? Cornélio respondeu: faz 4 dias, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Eu mandei te chamar e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Então, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte ele andou fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam: todo que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. De fato, eles os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro permanecesse alguns dias com eles. Amém? Amém? O tema de hoje é o valor de um momento de oração. O valor de um momento de oração. Repita após mim: o valor de um momento de oração. Irmãos, esta é uma mensagem sobre o potencial e o alcance das práticas devocionais. E eu quero destacar de todo esse capítulo 10 que nós lemos 3 versículos.
o verso 2, o verso 9 e o verso 30. O verso 2 diz: era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. De quem Lucas está falando aqui? Cornélio. Apenas uma observação muito pertinente. Os irmãos percebem que o anjo se apresentou e disse: tua oração e tuas esmolas, ou seja, tuas ofertas, chegaram à memória diante de Deus. Isso significa o quê? Que as nossas contribuições são tão espirituais quanto as nossas orações. Verso 9. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade, a hora sexta, isso aqui é por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro subiu ao terraço para orar. E o verso 30. Cornélio respondeu: faz 4 dias exatamente nesta hora. Que horas? Por volta de 15 horas. Eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Diga assim comigo: coisas acontecem durante a oração. Amém. Aleluia. O valor do momento de oração. Irmãos, debaixo de um novo decreto espiritual, nós já estamos vivendo uma nova estação profética. Amém, Jesus. Nunca é demais lembrar que nós, aqui nessa igreja, não somos um bando de gente desorientada. Temos uma identidade em Cristo. Amém? Temos uma legalidade nesta terra. Amém? Amém? Temos um ministério nesta cidade. Glória a Deus. E temos uma voz profética para este povo que se chama Parnanguara. Aleluia. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, pois temos no Deus da palavra uma palavra de Deus. E isso, essa palavra de Deus, do Deus da palavra, se expressa de forma prática, se materializa de forma prática no atual decreto espiritual, assim como foi em todos os anteriores. Então aqui ninguém vai andar perdido. Aqui ninguém vai andar distraído, desorientado, a não ser que queira. Diga comigo: temos uma palavra. Temos uma palavra. E Deus olhou para nós, irmão Paulo, nesta cidade e liberou uma palavra para essa estação profética. Qual palavra? 2022, guardados na sua luz, sustentados no seu milagre, mãos para interceder, pés para avançar, corações para obedecer, bocas para profetizar. Diga comigo: temos uma palavra. Temos uma palavra. É verdade. Mas não basta apenas ter uma palavra, Sheila. É preciso ir além.
É preciso ir além, Milene, porque as mãos têm que se erguerem em intercessão. Os pés têm que avançar rumo ao propósito. Os corações aqui nesta igreja esse ano têm que obedecerem aos comandos espirituais, e as bocas têm que estar abertas para profetizar. Senão não adianta nada ter uma palavra. Aleluia. Mas nessa madrugada Deus tratou comigo e destacou ao meu espírito o útero em que cada decreto espiritual é gerado. Deus tratou comigo nesta madrugada e mostrou-me em espírito o útero aonde cada decreto espiritual é gerado, e esse útero tem nome: oração. Se você está anotando, eu sugiro que você anote isso. O nome do útero em que os decretos espirituais são gerados é oração. Que são decretos espirituais? São visões do céu com respeito à terra, proclamadas através de palavras liberadas pela igreja. Vou repetir. Que são decretos espirituais, são visões que o céu tem, são perspectivas que o céu tem, são propósitos que o céu tem com respeito à terra. Que terra? Esta terra, proclamadas através de palavras que a igreja libera na terra. Verdade, Deus. Amém? Aleluia. Mas o que tu deves entender é que tudo começa, continua e se conclui na oração. A oração é o começo, meio e fim de tudo. Eu estou falando do valor de um momento de oração. Eu espero que você tenha muitos e muitos momentos de oração neste ano. Valorize isso. O que a oração gera? A oração gera uma visão que deve promover uma atitude para se alcançar um propósito. Vou repetir. A oração gera uma visão. Essa visão vai promover uma atitude para se chegar a algum lugar, para se alcançar um propósito. Então diga assim comigo: oração, visão, atitude. Oração, visão, atitude. Diga assim comigo: propósito. E aí você vai dizer: mas o que isso tem a ver com a história de Cornélio em Cesareia, Pedro em Jope e o Evangelho sendo proclamado aos não-judeus? Ora, isso tem tudo a ver. Por quê? Porque não só o capítulo 10, mas o capítulo 11 de Atos, que nós vamos ler no término desta ministração, é exatamente disso que esses dois capítulos estão falando: oração, visão, atitude, propósito. Oração, visão, atitude, propósito. Oração, visão, atitude, propósito. Eu estou falando do valor de um momento de oração. E eu quero fazer umas observações
fundamentado agora, principalmente no capítulo 10 de Atos, com vocês. E eu quero começar com os 8 primeiros versículos do capítulo 10. Então, mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 10, o 1 ao 8 ali. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, à hora nona, cerca de 15 horas, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo: Cornélio. Cornélio, fitando-o cheio de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo respondeu: Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. O anjo que lhe havia falado retirou-se. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço, explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. Nesses 8 primeiros versículos do capítulo 10 de Atos, nós vemos a oração, visão e ação de Cornélio. Oração, visão e ação de Cornélio. Veja bem, Cesareia Marítima era um porto construído por Herodes o Grande em homenagem a César. Cesareia Marítima era onde o governador romano residia e onde ficava a principal guarnição e sede administrativa do governo romano na Judéia. Não era Jerusalém, era Cesareia. Para Jerusalém, o governador só se mudava na época dos grandes festivais, para conter possíveis tumultos. Oficiais competentes, militares, valorosos de Roma serviam ali em Cesareia. E dentre esses encontramos Cornélio. Quem é Cornélio? Um autêntico romano, um sólido romano, um lúcido romano, que comandava uma centúria de soldados. Quem é Cornélio? É um soldado bom, confiável, aquartelado em Cesareia. Mas muito mais do que um romano autêntico, muito mais do que um oficial exemplar, muito mais do que um pai de família, a maior qualidade de Cornélio é que ele era um homem devoto a Deus. Aleluia. Deus precisa de homens e mulheres devotados a Ele nesta cidade. Deus precisa de devotos na terra. E encontrou em Cornélio esta devoção. E ele era um homem de oração, ele era um homem de ofertas. E esse homem teve uma visão enquanto orava por volta das 15 horas da tarde. Deus em pessoa entra na sua casa através de um anjo numa visão. Interessante que a casa que o judeu considerava impura para entrar, Deus não considerou impura, que lá entrou. E Deus entrou na casa de Cornélio naquele momento. Olha o valor de um momento de oração. Não fuja do chamado à oração. Não desconsidere o momento de oração. Não toque por nada o momento de oração. Por quê? Porque é no momento de oração que os anjos entram na tua casa. Que os anjos vêm à tua presença. E nessa visão, Cornélio recebe uma instrução. Então, oração, visão.
Diga comigo: oração, visão. E Cornélio é instruído a praticar uma ação. Que ação? Mandar mensageiros a Jope chamarem um tal de Pedro, que ele nunca tinha visto na vida. Diga comigo: oração de Cornélio, visão de Cornélio, atitude de Cornélio. Perceba que Cornélio não parou na oração e visão. Esse é o problema da igreja. Muitas vezes até tem oração, tem visão, mas Cornélio não ficou como alguns crentes. Ai, glória a Deus, aleluia, visão, anjo. Não. Misticismo bobo que a gente vê por aí. Não. Oração, visão. E o que eu tenho que fazer, Senhor? Manda alguém em Jope chamar um tal de Pedro. É para já. Chamou 2 empregados e um soldado piedoso, instruiu e mandou. Irmãos, às vezes tem gente que fica anos orando, mas não está disposto a fazer o que Deus manda ele fazer. E aí não entende por que as coisas não acontecem. A partir do momento que você se dispõe a orar, você precisa também perceber que no pacote precisa estar incluída a tua disposição para agir. Senão vai ficar só no misticismo. Agora, vamos olhar outro personagem da história, o apóstolo Pedro. Atos 10 ainda, verso 9 em diante. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Que é um êxtase? Uma experiência espiritual. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, eu nunca comi coisa profana ou impura. Ele está falando aqui com relação às prescrições da lei, lá de Levítico capítulo 11, que Pedro, como bom judeu, obedecia. E havia animais que a lei prescrevia, alimentos que a lei prescrevia, que um judeu devoto não deveria comer para não correr o risco de tornar-se impuro. Verso 15: a voz lhe falou pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Oração, visão, atitude. 3 vezes. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Verso 18: chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro ainda estava refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei.
Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem estáis procurando, qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro então os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. Você percebe que enquanto os mensageiros de Cornélio viajam aqueles cerca de 62 quilômetros que separavam Cesareia de Jope, Pedro está no terraço da casa, devia ser uma casa meio parecida com a que o irmão grego está construindo ali em Matinhos, com um terraço aberto. Eu desconfio que ali vai ser a área de intercessão. Então Pedro está lá em cima do telhado, do terraço da casa onde ele está hospedado, para um momento de oração. Eu estou falando do valor de um momento de oração. Quando Deus te manda orar, tu ora. E quando não te mandar também, tu ora. E aí ele sente fome, pede comida. Só que é interessante que quem serviu a refeição naquele dia foi o Senhor. E a refeição veio embrulhada num gigantesco lençol, uma refeição espiritual. O anjo veio com o iFood do céu. E o Senhor diz: levanta, mata e come. E aí tem meio que um debate ali, de jeito nenhum, porque nunca comi coisa impura, entendeu? Que tinha dentro do lençol, eram os bichos que a lei lá para escrever que não era para o judeu comer. E Deus disse: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. O que Deus estava fazendo, irmã Cristiane, através daquela visão? Deus estava ampliando a perspectiva de Pedro com respeito ao alcance do Evangelho e da salvação a todos os povos, não somente aos judeus. E glória a Deus, que se não fosse essa visão, irmão, nós não tínhamos recebido o Evangelho, estava tudo perdido hoje, nós gentios. Você só recebeu o Evangelho porque um homem romano chamado Cornélio entendeu o valor de um momento de oração, e um apóstolo judeu chamado Pedro também. Senão o Evangelho teria ficado restrito aos círculos do judaísmo. Você não tem ideia do alcance da onde a sua oração chega. Aleluia. E dos desdobramentos que a sua oração provoca. O diabo quer te enganar dizendo: você é só mais um orando, é só mais uma oração. Não. Quando eu comecei a orar e recebi o primeiro decreto espiritual, era só para mim e para a pastora. Depois foi para a nossa família, depois foi para a nossa igreja, e hoje autoridades espirituais da cidade reconhecem que esses decretos são para toda a cidade. Por quê? Porque a nossa perspectiva, à medida que vamos valorizando o momento da oração, ela vai sendo ampliada e ampliada e ampliada e expandida pelo Espírito de Deus. Aleluia. E aí, considerando a visão, irmão Iráclis, e meditando no assunto, daqui a pouco Pedro é surpreendido. Aparece 3 homens da parte de Cornélio procurando ele. E o mais surpreendente, Luan, é que o Espírito Santo fala com Pedro e diz assim: acompanha eles.
disse: o Espírito Santo fui eu. Glória a Deus. O Espírito Santo usa pessoas. Aleluia. Pessoas que valorizam o momento da oração. Aleluia. O Espírito Santo usa pessoas, irmãos, aleluia. Pessoas que entendem esses aspectos: oração, visão, atitude, propósito. Você percebe que aqui, mais uma vez, tem um padrão. Pedro está em oração, assim como Cornélio estava. Ele tem uma visão, assim como Cornélio teve. E ele é levado a uma ação, assim como Cornélio foi. E qual a ação que Pedro foi levado? A acompanhar os mensageiros que Cornélio lhe havia enviado. Aleluia. É interessante que Pedro e os irmãos que o acompanham são recebidos por Cornélio lá em Cesareia, quando chegam, que reúne toda a sua família. E é muito interessante que Cornélio, ainda que seja romano, é sensível às práticas religiosas de Pedro. Por quê? Porque a Bíblia nos informa que Cornélio vai recebê-lo fora da sua casa. Por quê? Devido à proibição de um judeu comer ou sequer entrar na casa de um gentil. Mas Cornélio não sabia que dentro da estrutura espiritual de Pedro, isso já havia sido transformado. E Pedro está tão impactado com a visão que ele recebeu no momento da oração, lá em Jope ainda, que a Bíblia nos informa em Atos 10, 27, que ele simplesmente, conversando com Cornélio, entra dentro da casa, onde muitos lá estão reunidos. Aleluia! E o que aconteceu dentro daquela casa? Pedro revelou que havia entendido o significado da visão que ele tivera em Jope. Atos 10, 28, aleluia. E disse-lhes: vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Deus me mostrou. Quando? No momento da oração. Aleluia. Quanto vale um momento de oração? Sabe por que Deus não mostra mais coisas para a igreja? Porque falta oração. E desconfie de gente que anda por aí falando que vê muita coisa da parte de Deus, mas não ora. Alguma coisa está errada nessa equação. Você conhece gente assim? É anjo para lá, é demônio para cá, é um fogo não sei das quantas, é um gelo, é um raio. Ele tem tudo quanto é visão. Vê até ET. Mas convida para um culto de oração para ver se ele aparece. Não aguenta uma oração meia hora de mão dada com os irmãos no meio da igreja, que parece que já dá uma coceira, um negócio. Uma coisa está errada nisso aí, irmão. Clama a mim e responder-te-ei. Te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. É no clamor. Mas eu já clamei. De novo. E de novo, e de novo, e de novo. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e a porta se abrirá. E contou-lhes uma parábola, não é isso? A parábola do juiz iníquo, acerca do dever de orar sempre e nunca desanimar.
Aleluia! Glória a Deus. E a partir daí, Cornélio faz um relato resumido da experiência que ele teve com Deus, né? Dos versos 30 ao 32 do capítulo 10 aqui de Atos. E foram 2 momentos, e eu quero concluir, porque esse é o propósito dessa palavra. É você entender isso. Talvez você lê esse capítulo da Bíblia muitas vezes na sua vida, mas nunca percebeu isso. Nós temos 2 momentos de oração em 2 cidades diferentes, com 2 homens completamente diferentes, que têm 2 experiências diferentes, mas ambos tiveram o mesmo desenrolar: oração, visão, ação, propósito. Oração, visão e ação gerou todas as condições necessárias para o Espírito Santo fazer o que tinha que ser feito. Ele faz, mas quem gera as condições é a tua intercessão. Aleluia! É verdade, Senhor. Porque o trabalho de Deus é um trabalho em parceria com os seus santos na terra. E o que o Espírito Santo tinha que fazer? Ora, a evangelização do mundo gentílico, a introdução dos irmãos não judeus também na igreja. Isso se deu com 2 momentos de oração em 2 cidades diferentes, 2 homens diferentes, 2 experiências diferentes, mas com o mesmo desenrolar. Glória a Deus. E agora nós vamos olhar o capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os gentios haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica se puseram a discutir com ele, dizendo: tu entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope em oração, e tive em êxtase a seguinte visão: vi algo como um grande pano que pelas 4 pontas era baixado do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro do pano os quadrúpedes da terra, os animais selvagens, os répteis e as aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo algum, Senhor, jamais entrou coisa profana ou impura na minha boca. A voz me falou pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois o objeto foi novamente recolhido ao céu. Naquele momento 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Meu irmão, quando o Espírito te fala, é sem hesitar. Quando o Espírito fala, e você deve ter a sensibilidade para discernir se de fato é a voz do Espírito. Mas quando o Espírito fala, você não hesita. Continuando.
Verso 12: o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Então, em quantos eles foram? 7, contando com Pedro, né? Verso 13: então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. A salvação se dá pela palavra de Deus. A salvação se dá pela palavra de Deus na boca da sua igreja. Aleluia. A salvação se dá mediante a palavra de Deus na boca da sua igreja. Se não há salvação acontecendo, é porque existe tudo quanto é palavra na boca da igreja, menos a de Deus. Porque quando a palavra de Deus está na boca da igreja, a salvação se dá. A igreja precisa encher mais a boca com a palavra de Deus. Aleluia. E não é só a boca, né? Aliás, como o apóstolo Jair dizia, e a escritura mesmo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Você conversa com certos crentes por aí, a boca está cheia de tudo quanto é coisa, irmão, né? Ele sabe o nome lá do ator sertanejo que namorou quem, do pagodeiro que desmanchou com não sei quem, todas essas coisas aí ele sabe, mas ele não sabe um versículo da Bíblia de cor. Vamos lá. Verso 15. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como descera sobre nós no princípio. Pedro contando para os irmãos em Jerusalém. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. Que Senhor? O Senhor Jesus, né? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para opor-me à ação de Deus? Então Pedro usa de uma lógica simples. A lógica é a seguinte: se o mesmo Espírito Santo que batizou nós, judeus, em Cristo, batizou eles, gentios, em Cristo, significa que eles, aos olhos de Deus, são tão igreja quanto nós. E aqui é um caso interessante, porque é um caso de batismo do Espírito Santo antes do batismo nas águas, né? No meu caso, inclusive, particularmente falando, na fé também foi assim. Eu recebi primeiro o batismo no Espírito Santo, para depois ser batizado nas águas. Mas enfim, ao ouvirem isso, verso 18, os fiéis acalmaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para que tenham a vida. Como isso se deu? Aonde tudo isso começou? Com 2 homens que entenderam o valor de um momento de oração. Aleluia. Amém? Diga aí para o seu irmão: precisamos entender. Precisamos entender. Quanto vale um momento de oração? Diga assim: pensamos que entendemos. Pensamos que entendemos. Mas na verdade, ainda não. Irmãos, que o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Você não tem ideia do que pode acontecer no teu momento de oração.
de quem pode ser alcançado pelo teu momento de oração, da porta que pode ser aberta pelo teu momento de oração. Todo o futuro da igreja cristã aconteceu no que diz respeito aos gentios, a partir daquele momento de oração, que produziu aquilo que na história da igreja nós chamamos de o Pentecoste dos gentios, que se deu na casa de Cornélio em Cesareia. E a partir de lá, a igreja gentílica cresceu e alcançou todos os lugares da terra. Amém?